Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 6 de novembro de 2024, são 9 horas da noite aqui em Kiev e também lá em Jerusalém, 4 da tarde no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. Hoje os vídeos descontrolaram um pouco por conta da eleição americana, que eu fiquei até de madrugada gravando, acabei tendo que dormir um pouco de tarde aqui para recuperar o sono. Mas está tudo certo. E só que deixa eu avisar para vocês que nos próximos dias pode ter mais descontrole, porque amanhã eu viajo para Odessa, eu vou conhecer o sul da Ucrânia lá em Odessa, então vai ter mais uma viagem aqui dentro da Ucrânia, mas os vídeos devem sair normalmente, pode ter algum atraso ou outro e coisa e tal, né? Enfim, falando sobre a situação em Israel, a grande novidade é a vitória do Trump. Tá? A gente tem aqui um problema que foi o lançamento de mísseis em direção ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, né, do Hezbollah. Felizmente o míssil foi derrubado pelos israelenses, então temos operações israelenses aqui no sul do Líbano também, mais um monte de coisa contra Beirute, aqui, contra alvos do Hezbollah em Beirute, mas a grande notícia do dia é o Trump. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Trump Tupiniquim, Fora da Caridade Não Há Salvação e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, no campo de Jabalia continuam as operações israelenses ali em Gaza, né? Jabalia é essa região aqui no norte da faixa de Gaza. A gente tem falado que Israel está fazendo um grande número de operações ali. O Hamas é muito atuante ali no campo de Jabalia e teve mais um monte de terrorista do Hamas preso de ontem para hoje lá no campo de Jabalia, né? Mas o principal assunto do dia foi justamente um ataque feito com uma grande quantidade de mísseis e foguetes do Hezbollah contra a área central de Israel, inclusive o aeroporto de Tel Aviv, o aeroporto de Ben Gurion. O Hezbollah assumiu a responsabilidade por esse ataque, inclusive mostrou esse vídeo aqui, ó, que seria um vídeo de um foguete que foi lançado contra o aeroporto israelense. Dá para ver que é um foguete grande, é um foguete de fabricação iraniana. Olha que coisa, né? É aquilo que a gente fala não é um foguete simplesinho não, cara, é um foguete grande, com mira por GPS, coisa e tal. A gente vai ver que Israel conseguiu derrubar o foguete, não causou nenhum dano, mas não tenha dúvida, é um foguete significativo aí. A ideia era atingir instalações militares próximas ao aeroporto Ben Gurion, segundo dizem o Hezbollah, né? Então tá aqui, foram vários foguetes lançados contra o aeroporto, e aqui a gente tem a imagem de Israel derrubando um desses foguetes ali perto. Dá para ver o aeroporto aqui do lado, aqui, ó, e o míssil caindo aqui próximo, né? Para quem não sabe, quando você derruba um foguete, dependendo de onde você derruba esse foguete, ele acaba caindo, acaba explodindo, acaba gerando algum dano, né? Felizmente, esse daqui acabou sendo derrubado numa área que não tinha nada ali, era apenas perto do aeroporto, mas dá para ver que chegou muito perto do aeroporto, foi realmente um risco muito grande aqui. Felizmente, não teve um risco maior, não teve problemas maiores ali nessa região, né? Bom, no norte de Israel, em Hananá, no centro de Israel, na verdade, um pedaço de um míssil ou de um foguete caiu em cima de um carro, né? Olha o estrago que causou aqui. Felizmente não tinha ninguém no carro, então não houve nenhum dano, nenhum ferido, nenhum morto, mas o dano material certamente aconteceu, né? Muito triste isso daqui. Naim Qassem, que é o atual líder do Hezbollah, ele reclamou da captura do Imad Amz, que foi aquele oficial da marinha libanesa que foi capturado por Israel alguns dias atrás. A gente noticiou aqui, né? Israel fez uma grande operação lá e conseguiu pegar essa pessoa. Tem algumas inscrições conflitantes dessa história, tá? Tem gente dizendo que ele era da marinha da libanesa, mas que trabalhava para o Hezbollah, e tem gente dizendo que, na verdade, ele era um agente israelense, e que essa operação toda feita por Israel foi para extrair o cara de lá, porque o Hezbollah tinha descoberto que ele era um agente israelense e ele estava correndo risco. Então Israel, na verdade, isso aqui não foi uma operação para extrair uma pessoa do Hezbollah, para fazer um prisioneiro do Hezbollah, mas sim para extrair um colaborador de Israel. A gente não sabe qual dessas versões é verdadeira nessa história, mas de qualquer forma foi mais uma operação com sucesso do exército israelense ali, né? Bom, Israel fez uma série de bombardeios nos subúrbios de Beirute,
justamente visando lançadores de foguetes e depósitos de armas do Hezbollah ali em Beirute, né? Então, um monte de ataques aqui durante a noite também. Como diz o pessoal aqui, o Hezbollah teve um dia bastante difícil hoje lá em Beirute, com várias fortalezas do Hezbollah atingidas ali na região, né? Uma imagem de como é que ficou um desses locais após o ataque israelense. Dá para ver aqui a destruição muito grande do que quer que seja do Hezbollah que tinha ali naquela região, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade, fala aqui sobre as movimentações do Fatah ali na região da Cisjordânia, né, da Judéia e Samária. A gente já falou sobre isso, parece que o Irã está com ideia de aumentar a presença militar ali naquela região, isso é um perigo para o futuro de Israel, né? Bom, aqui tem uma imagem de um drone israelense voando sobre Beirute, certamente um drone de monitoramento, voa muito alto esses drones, impressionante isso daqui, né? E bom, a grande notícia do dia é justamente a vitória do Donald Trump, né? O Trump ganhou as eleições americanas, isso para Israel é excelente. Os democratas, né, o Biden e a Kamala Harris, se ela tivesse ganho, não é que eles não fossem apoiar Israel, eles continuariam apoiando Israel, mas aquele apoio meia bomba, né? Aquela palmolescência toda dos democratas, né? Então, agora, com o Trump não deve ter isso, deve ter um apoio mais aberto para isso daí. Lembrando que o Netanyahu, ele também tem essa característica de ser da direita, como o Bolsonaro, como o próprio Trump, como o Milei na Argentina, então ele também se beneficia nessa situação com a vitória do Trump, né? Talvez por isso ele tenha tomado a atitude hoje de demitir o Yoav Galan. O Yoav Galan, ele é o ministro da Defesa de Israel, ou era o ministro da Defesa de Israel. Havia alguma briga entre eles, mas o Yoav Galan é muito respeitado, né, conhece muito bem a área militar. Então, havia um certo conflito de poder ali. Esse tipo de decisão é sempre uma decisão delicada, né? A gente não tem todas as informações para saber exatamente por que o Netanyahu decidiu demitir ele, né? Eu sempre fico preocupado com isso, porque um risco que muitos líderes políticos tomam é de achar que entende do assunto militar mais do que os líderes militares, né? E a verdade é que o aspecto militar da coisa tem características muito diferentes da política tradicional. Então, para mim, me parece uma decisão, assim, não é uma contestável do Netanyahu demitir o Galante, né? Mas é aquele negócio, de novo, eu não tenho todas as informações aqui, a gente não sabe o que estava sendo discutido, quais eram os pontos de conflitos, então vamos esperar para que isso tenha sido o melhor para Israel no final das contas, né? A impressão que dá realmente é que com a vitória do Trump, o Netanyahu está se sentindo muito mais forte, está se sentindo mais confortável para fazer essas mudanças. Eu espero que tenham sido mudanças no sentido correto, né? O pessoal lá do Irã está bem preocupado nesse momento, porque vocês sabem, o Trump sempre foi muito mais duro com o Irã do que os democratas. Ele recusou o acordo que o Obama tinha preparado com o Irã, né? Houve uma época que havia um acordo dos Estados Unidos com o Irã, feito pelo Obama, o Trump bloqueou esse negócio. Quando voltou o Biden voltou com esse acordo, então tem tudo para acabar esse acordo de novo. Mais do que isso, o pessoal do Irã, a gente sabe agora, tentou matar o Trump, né? Houve uma armação para tentar assassinar o Trump e falharam. Então o Trump deve vir aí com muita força contra o Irã. Mais uma coisa para ajudar Israel, mais um motivo de preocupação para os ayatolás lá no Irã, né? Lá em Teherã, os iranianos colocaram esse cartaz aqui fazendo menção a Teloshima, né? Uma mistura de Tel Aviv com Hiroshima, né? Querendo dar a entender que o Irã poderia usar uma arma nuclear contra Israel. Eu acho essa chance muito pequena, no final das contas isso aqui é muito mais uma bravata do que qualquer outra coisa, mas não deixa de mostrar a preocupação que existe nesse caso, que é justamente uma guerra nuclear ali. Essa aproximação do Irã com a Rússia pode ter de fato ajudado o Irã a desenvolver suas armas nucleares, né? Uma coisa que a Rússia tem é tecnologia nuclear. Para passar isso para o Irã pouco custa, né? Então uma preocupação grande essa coisa com essa possibilidade do Irã reagir de forma nuclear contra Israel. O Irã ainda não retaliou a Israel, disse que iria retaliar. Vamos aguardar o que acontece aí nos próximos dias, né? Os Estados Unidos fizeram pela primeira vez um teste de um veículo, de um míssil hipersônico, né? Em tese, a China já tem um veículo hipersônico, a gente não sabe se funciona de verdade, mas eles dizem que tem. A Rússia mentiu dizendo que tinha um míssil hipersônico também,
mas na verdade não tem. Os mísseis supostamente hipersônicos da Rússia não são manobráveis. Talvez os Estados Unidos seja o primeiro país a ter de fato um míssil hipersônico, né? O que é o míssil hipersônico? É um míssil que permite manobras acima de Mach 5, né? A 5 vezes a velocidade do som. Não é meramente um míssil avançar essa velocidade, ele ser manobrável a essa velocidade, né? Em tese, esses mísseis ficariam na estratosfera viajando e poderiam ser, então, chegando perto do alvo, eles desceriam e atingiriam um alvo em solo. É uma capacidade muito preocupante e os Estados Unidos estavam meio para trás nisso, acabou de fazer o seu primeiro teste neste momento, nessa história, né? Mas, de novo, estaria para trás se você considerar que a propaganda chinesa e a propaganda russa falavam a verdade. A Rússia a gente já sabe que estavam mentindo, porque tentaram usar esses mísseis contra a Ucrânia e o Patriot que tinha aqui na Ucrânia destruiu todos eles, nenhum deles conseguiu atingir o alvo, né? Então, os Estados Unidos estão na frente nessa história. E bom, tá circulando a informação aqui que a gente não sabe se é verdadeira, tá? Aqui é o jornal a Defesa Árabe, que está falando que o porta-voz dos Houthis disse que as operações internacionais dos Houthis eram puramente defensivas e que nós estamos anunciando o fim dessas operações. E aí tem gente dizendo que tá vendo, o Trump ganhou, o pessoal já botou a viola para dentro, já parou de fazer as brincadeiras, né? Mas a gente não sabe se isso aqui é verdade ainda não, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente ter essa confirmação se realmente os Houthis desistiram da briga. Seria ótimo isso, tá? Seria uma coisa excelente. Tomara que seja esse mesmo o efeito do Trump nesses terroristas todos, mas vamos aguardar para a gente ter mais certeza disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.